Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Hoje a gente vai dar continuidade à playlist que nós abrimos no canal no mês passado com o primeiro livro do Hélio Gaspari, A Ditadura Envergonhada. E como eu tinha falado nesse vídeo, a gente vai fazer uma pausa na sequência de livros do Hélio para falar sobre 1968, O Ano que Não Terminou, do Zuenir Ventura. A gente vai conversar sobre esse livro rapidamente hoje e esse livro vai trazer muitos esclarecimentos para as pessoas que ainda não sacaram do jeito como o Brasil foi desconstruído e reconstruído durante o período do regime militar. Se você quiser saber mais, puxa teu banco e bora papiar. Então, gente, esse livro aqui é dividido em 4 partes. Ele vai abordar o ano todinho de 1968, começando pelo Réveillon da casa da professora Heloísa Buarque de Holanda e até terminando no dia 31 de dezembro desse mesmo ano. Esse livro é escrito de forma jornalística mesmo, por causa justamente de quem é o autor, do Zuenir Ventura, que é um jornalista, mas ele não é contado só de forma factual. O Zuenir participou ativamente de muitas coisas do ano de 1968. Se você pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, e ele mesmo deixa isso aqui claro, ele também foi convidado a dar depoimentos de forma coercitiva. Ele foi preso também durante esse período, inclusive nesse ano. Então é assim, ele estava envolvido vamos dizer assim, nas tramas daquele regime ali, mas do lado do espectro, mais pro lado da esquerda. E ele vai fazer esse livro uma espécie de memória do seu próprio passado. Então ele não vai contar somente aquilo que ele viveu. Aliás, ele até economiza bastante, ele quase não fala dele. A gente vai saber uma hora ou outra que ele participou também, mas na maioria, assim, 98% do livro, ele vai estar contando justamente sobre fatos, pessoas que estiveram ativamente envolvidas com o desenrolar desse ano, de janeiro a dezembro. E ele vai fazer isso de uma forma muito gostosa. Em alguns momentos do livro, vou ser sincera com vocês, eu meio que dei uma... Sabe, é aquilo que eu venho falando em alguns vídeos aqui do canal. Eu não sei se sou eu, mas eu acho que às vezes assim, eu tô meio que perdendo o foco, sabe? Às vezes eu tô lendo e vou pensar outra coisa, enfim. Ainda não consegui encontrar um livro que me segure pelo braço e você só levanta daqui quando eu terminar, sabe assim? Mas o livro é bem gostoso, apesar das suas 300 páginas, ele não é um livro difícil de ler não, pelo contrário, a linguagem que o Zuenir, por ser jornalista, é uma linguagem muito objetiva, ele não fica dando volta, dando rodeio, pelo contrário, ele tá te contando algo que ele presenciou. Como eu te falei, o ano de 1968, para ele, começa com o Réveillon na casa da professora Heloísa Buarque de Holanda. E é interessante explicar rapidamente por que ele coloca esse evento, que foi um evento social, não foi nada assim de grande importância histórica, para iniciar, para abrir o relato do livro. O fato de ter havido um Réveillon como esse que ele vai explicar na casa da professora Heloísa, juntando tanta gente já conhecida, mas também gente que no futuro vai se tornar tão importante para a história cultural do país, faz com que, assim, de 67 para 68, surja uma ponta de esperança. Castelo Branco tinha acabado de passar o bastão para Costa e Silva, né, de forma indireta, mas enfim, e Costa e Silva começa o ano, né, começa em 67 ainda, tentando dialogar, né, de acordo com aquilo que era noticiado na época, tentando dialogar e tentando fazer, ainda que um governo regido de forma indireta, um governo escolhido de forma indireta, um governo baseado em princípios militares, um governo que pudesse ser chamado, ou pelo menos considerado democrático. Então, esse Réveillon, ainda com gente importante, com gente que não seria ainda exilada, presa, calada pela censura, é um marco que
apesar de não ter importância para os anais da história do Brasil, no livro demonstra que existe uma esperança de que aquele ano possa ser um ano bom. É um Réveillon onde acontecem as coisas mais loucas. Só que assim, a gente sabe, quem estuda história sabe, que esse ano não vai terminar tão bem assim. De destacar os eventos que, na minha opinião, aqui no Brasil, os eventos que eu, Lívia, considero os mais importantes do ano todo, que vão sacudir assim a sociedade, sabe? O primeiro deles foi o assassinato do estudante Edson Luiz, que aconteceu em março. Se você sabe, ele estava almoçando no restaurante Calabouço, a polícia saiu invadindo, houve troca de tiros e o garoto acabou sendo atingido por um desses tiros partindo da arma de um policial. Toda a sociedade carioca, a sociedade brasileira de forma geral ficou constrangida, ficou compungida por causa desse assassinato. O moleque não era nem daqui do Rio, ele tinha vindo de fora para estudar aqui e acabou acontecendo isso com ele. Tanto que no velório dele houve uma passeata gigantesca ali da antiga Alerj, que hoje é a Câmara dos Vereadores aqui no Rio, na Cinelândia, né, na Praça Floriano, até o cemitério São João Batista, onde o menino foi enterrado em Botafogo. E depois, na missa de sétimo dia, que foi feita na Candelária, uma repressão policial do pessoal do DOPS, assim, doida, sabe? A igreja estava lotada, havia muitos estudantes e o pessoal desceu mesmo o cacetete, foi feia a coisa. Alguns meses depois, ainda em consequência de uma série de situações, aconteceu a passeata dos 100 mil em junho, que foi uma passeata que meio que foi conquistada na briga, não se podia fazer manifestação. O governador da Guanabara, que não permitia que se fizesse qualquer tipo de manifestação pública. Foi um evento que uniu tanto a estudantada quanto os intelectuais, os artistas, músicos, os clérigos, advogados, motoristas, mães, havia de um tudo nessa passeata. Talvez tenha sido, durante muito tempo, a última passeata democrática que o Brasil tenha visto. Foi mesmo, até 1984, com o movimento das diretas já. A outra, que não parece tão importante assim, mas foi considerado um pretexto, foi o discurso, o pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, em setembro, que foi considerado um pretexto para que em dezembro se assinasse o ato institucional número 5. O Márcio foi até um discurso relativamente engraçado. Ele, com a proximidade do 7 de setembro, ele conclamou que, em dado momento da sua fala, ele conclamou que as mocinhas que conhecem militares, que visitam militares, que se relacionam com eles, fizessem uma espécie de greve de sexo. Só que ele não falou textualmente isso. Os militares detestaram. Já havia, ao longo de todo o ano, essa pressão em cima do governo do Costa e Silva, e uma pressão vinda da linha dura. E aí o Costa e Silva fica meio que no meio dessa berlinda toda e acabam pegando o discurso do Márcio como uma... Aí, tá vendo? E coitado do Márcio, acabou sendo ele. O discurso do Márcio e tudo que ele produziu depois, os jornais nem noticiaram direito, parece que só a Folha de São Paulo deu um destaquezinho pequenininho, mas foi suficiente para os militares se espinharem e resolverem agir. E o quarto evento do ano, como não poderia deixar de ser, o evento que fecha o ano, é o ato institucional número 5, que é o pior ato institucional de todos os atos institucionais que foram decretados durante o período da ditadura. É o ato que vai remover o habeas corpus, que vai tirar direitos políticos, que vai caçar pessoas, que vai institucionalizar de forma bem declarada a censura, que vai, basicamente, que vai fechar o Congresso Nacional, Câmara e Senado, que vai tirar os poderes do STF, ou seja, é um novo poder moderador. Tudo fica nas mãos do presidente e do seu conselho, e a vida do país durante pelo menos 10 anos nunca mais seria a mesma. Foi decretado dia 13 de dezembro de 68, então nós estamos em 2018, faz as contas aí, né? Esse ano
1968, o ano estava em ebulição, assim, o mundo ocidental e oriental também estava em ebulição. Foi um ano meio cabalístico. A gente teve a Primavera de Praga, a gente teve as manifestações, a guerrilha, né, praticamente, né, guerrilha urbana em Paris, a gente teve o assassinato do Martin Luther King nos Estados Unidos e o recrudescimento da Guerra do Vietnã. A gente também teve lá no Oriente uma série de manifestações no Japão. Então a gente vai ter um mundo inteiro pulsando, fervilhando sangue do mesmo jeito. No Brasil, a coisa era pior porque a gente realmente já estava vivendo uma ditadura, ainda, como diz o Hélio, envergonhada. Em outros lugares ainda não havia. Inclusive aqui na América Latina, as principais ditaduras só aconteceram depois de 1970. Mas é interessante pensar que esse ano, 1968, que faz 50 anos, né, a gente está marcando 50 anos dessa data, desse ano, né, maluco, foi um ano que praticamente uniu todo o globo em torno de objetivos, assim, sabe? Lutas, em torno dos estudantes, em torno de peleja por direitos civis. Então, é um ano que vai juntar diversos espectros da nossa emoção humana. Para exemplificar, junta a esperança, junta a revolta, junta o terror. É um ano que termina, inclusive, dessa forma. As pessoas costumam dizer assim, quem era cidadão de bem não sofreu com a ditadura. Não é bem assim. O cidadão de bem tinha que andar documentado o tempo todo, porque se a polícia insistisse em fazer algum tipo de averiguação, a pessoa tinha que provar que era trabalhadora. E se a pessoa não conseguisse provar com a carteira de trabalho que tinha um emprego, que tinha um lugar fixo para morar, a pessoa era convidada assim a visitar os porões do DOPS, do DOI-CODE, para poder prestar esclarecimento, sabe? Eu tenho uma amiga que me falou isso. O pai dela, durante o período da ditadura, era jovem, frequentava a Associação Cristã de Moços e ele vivia andando para cima e para baixo com a carteira de trabalho, porque qualquer dura ele podia provar que tinha um trabalho fixo. Ora, hoje você não precisa andar só com a sua... Bom, a princípio você não precisa andar com a sua carteira de trabalho, não é verdade? Só com o seu documento de identificação, sua carteira de habilitação já é suficiente para algum policial, alguma força, alguém querer saber quem é você. Mas nessa época não era bem assim, que o cidadão de bem não sofreu problemas com a ditadura. Então, eu deixo a recomendação desse livro como um memorial que o Zueni, por ter escrito de forma, né, jornalística, explicativa, ele viveu esse ano de forma intensa. Foi um ano de 365 dias muito intensos, muito desgastante. Então ele é um memorial para que a gente veja o que aconteceu, sempre se lembre das pessoas que sofreram ameaça, que morreram, que foram torturadas, e que a gente não repita os mesmos erros cometidos aqui, antes e depois. Fica a minha sugestão, 1968, ano que não terminou, do Zueni Ventura. Você pode adquirir esse livro em qualquer livraria, ele está disponível na internet para você comprar, enfim. Essa minha versão foi editada esse ano, tanto que aqui tem uma frasezinha, 50 anos de rebeldia, 30 anos de um livro clássico. Esse livro foi escrito através das próprias memórias do autor e depoimentos e pesquisas que ele fez em 1988. Então, é uma revisita também. Algumas informações foram adicionadas, é uma revisita que se faz a esse livro. Recomendo para você que leia. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito pela tua companhia. Se você gostou, deixa seu like. Se você gosta do que a gente faz aqui no canal, se você gostou do estilo do canal, assina o canal, aperta o botãozinho aí do sininho para você receber as notificações. A gente está aqui toda sexta-feira, tá bom? Um beijo e até a próxima.